Olá pessoal, vamos dar início ao primeiro episódio do nosso PodOL aqui. E hoje a gente tem como convidados o Flávio, nosso parceiro da ADTEC aqui, né? De um bom tempo já, e o professor Fábio da FATEC. Vou pedir para vocês se apresentarem, né? Eu sou o Ivan, analista de inovação. Eu sou o Lucas, também analista de inovação da usina. Flávio Anechini, sou consultor e coordenador dos programas da Agência de Desenvolvimento, incubadora de empresas, centro de inovação e arranjo produtivo local da agropecuária e agricultura familiar. Sou Fábio, professor universitário da FATEC Lins, professor do Lucas. Atuo na área de computação há 36 anos. Entregando um pouco a idade. Só um pouquinho de história só. Professor, aproveitar um pouco seus conhecimentos aí, né, para a gente desmistificar um pouco a inteligência artificial, né? Ia perguntar para você o que seria inteligência artificial e o que não seria inteligência artificial, né? E um pouco das aplicações ali no nosso dia a dia, né? Tá. Na verdade, a inteligência artificial é um conceito bem amplo, né, e que vem sendo trabalhado e discutido desde o final dos anos 60, início dos anos 70. Claro que a tecnologia, a evolução da tecnologia, surgimento de novas linguagens de programação permitiram o avanço, né, da inteligência artificial, como qualquer outra área da ciência da computação. Então, a inteligência artificial ela é uma área da ciência da computação que já vem sendo estudada há bastante tempo, né? Então, quando eu fiz o mestrado, início dos anos 90, a Federal já tinha uma área específica de inteligência artificial, de estudo, que era muito limitado, né? Era bem aquém do que nós vemos hoje em nível de estrutura tecnológica. A inteligência artificial são tecnologias, são métodos, técnicas que a gente aplica no desenvolvimento de software, buscando simular o comportamento do cérebro humano, né? Isso depende tanto da compreensão da ciência da computação e muito mais da compreensão do cérebro humano. Então, uma grande dificuldade que a gente tem em produzir ferramentas funcionais, ferramentas de alta qualidade em inteligência artificial, limita-se, né, também na compreensão do nosso cérebro, de como é formado um pensamento, como é formado o aprendizado. Quando a gente trabalha em inteligência artificial, a primeira coisa, né, a primeira dificuldade que a gente tem é fazer o computador aprender aquilo que ele tem que aprender, para depois conseguir desempenhar aquilo sozinho ou aprender novas tarefas. Então, existe um mito, principalmente para quem gosta de ficção científica, para quem assiste filmes, séries, etc. e tal, que a inteligência artificial é aquela coisa que aprende tudo sozinha. Por exemplo, a gente via filmes como O Exterminador do Futuro, Eu, Robô, etc. e tal. Aquilo, um dia, quem sabe a gente chega, mas estamos a zilhões de quilômetros de atingir esse ponto ainda. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando em softwares que aprendem a fazer algo muito específico. Por exemplo, eu desenvolvo um software que vai aprender a analisar uma folha no canavial, num outro pomar, etc. e tal. Ele vai verificar se aquela folha está com alguma praga, que tipo de praga. Desculpa. Então, para isso, ele tem que aprender a fazer isso. Você vai ensiná-lo, né? Se acontecer isso, é um determinado tipo de praga. Se for aqui, é outro tipo de praga. Se for para lá, pode ser uma combinação das duas, e assim vai. Então, você vai ensinar o programa a entender isso aí. Mas esse programa só vai fazer isso. Mas agora eu quero fazer essa inteligência artificial
aprender a dirigir um equipamento. Não, você vai ter que fazer uma outra rede neural, uma outra programação, treiná-la para tudo aquilo, né? A gente estava conversando sobre veículos autômatos. Você pode ver, por exemplo, a dificuldade que é ainda para as grandes empresas conseguirem fazer o veículo autômato realmente ir para a rua, né? E ser seguro. Porque ele vai encontrar um monte de situações que não estão mapeadas ainda, né? Ele pode encontrar situações que ele não aprendeu lá atrás. Né? Então, ele tem dificuldade, às vezes, para realizar aquela tarefa. Ele trava, ele para, ele pode causar um acidente. Né? Então, esse aprendizado ele é muito complexo. Geralmente, se faz com o que a gente chama de redes neurais. Né? Que a gente faz um código que tenta imitar, mas que é a nossa rede neural, né? Que trabalha o aprendizado. Então, a inteligência artificial, hoje, ela só vai aprender aquilo para que ela foi preparada. Ela não consegue aprender outras tarefas. E você acha que tem a possibilidade de chegar numa inteligência artificial geral? Aquela uma que lida com todas as situações? O que a gente chama da autoconsciente, né? Exato. Que vai ser aquela inteligência artificial que ela vai conseguir aprender. Com ela mesma. Com ela mesma. Por ela mesma. Sim. Né? Que é imitar o que a gente faz. Sim. Eu tô aqui, se eu ficar observando eles trabalhando, provavelmente eu vou conseguir aprender a trabalhar o estúdio. Né? Se eu monto um código que não foi preparado para trabalhar o estúdio, ele não vai. Então, para a gente atingir esse ponto, como é que eu falei? Primeiro, a gente ainda não tem essa plena compreensão do cérebro. Né? E segundo, a gente não tem estrutura computacional para isso hoje. Entendi. Porque para treinar uma inteligência artificial requer milhares e milhares e milhões de treinamentos. Né? Vou dar um exemplo. Na graduação, lá em 1992, os computadores que a gente usava eram... Pode falar marca? Pode. Eram Itautec, 16 bits. Nossa. Com 512K. De velocidade. RAM. Velocidade. 512K de RAM. Hoje nós temos 8 GB no computador básico. Não, 8 GB já está obsoleto. Já está obsoleto. Nos celulares hoje. 512K, qualquer arquivo Word que você prepare um pouquinho mais, já deu 512K faz muito tempo. E o meu trabalho de linguagem C era um jogo de dama que você tinha que jogar contra o computador. E aí era você contra o computador. O computador tinha que jogar contra você. Tem que ter essa inteligência artificial ali. Já tinha ali. Ele tinha que ter essa inteligência. Aí eu fiz uma rotina onde o computador analisava qual era a melhor situação de jogada, qual jogada ele realizaria que daria mais pontos para ele. Qual valeria mais pontos seria a jogada ótima. Só que para isso valer, eu tinha que fazer isso, né? Fazer isso recursivo, de forma que eu conseguisse analisar 10 movimentos para frente. Por que eu parei em 10 movimentos? Porque o computador não tinha memória. Não tinha memória. Ainda mais falando em C, que você tem que lidar com memória manualmente. Isso. Nossa. Então, o computador não tinha memória para isso. E a gente não tinha nem HD na máquina. Nossa. Né? Então, olha o cenário. Né? Então, assim, é só um exemplinho do que a evolução tecnológica do hardware permite para o software. Né? E a gente tem mania de falar assim, mas o software está mais pesado. Não, o software a gente só está usando os recursos que a gente tem. Sim. Inclusive fecharam, né, todas as possibilidades da Damas já. Já não tem mais nenhum jogo inédito. O computador já conseguiu. Já esgotou? Já. Todas as possibilidades. Aí você pega hoje, por exemplo... Hoje não, né? Já há um tempo atrás. Porque não era só o processamento que era caro lá em 90, quando eu fiz graduação. Era o processamento e armazenamento. Tanto é que as máquinas não tinham HD. Eu fui trabalhar com um HD, primeiro tinha 5 mega. Nossa. E a gente já achava, cara, que maravilha, 5 mega, né? E não precisa usar disquete e tal. Caraca. Então eu não tinha, por exemplo, como ficar jogando esses cálculos. Eu poderia ficar jogando para o disquete e tal.
mas ia dar 360K, que era o limite do disquete de 5 1/4, e não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Então era não é o muito suficiente, pouco, né? Pra poder treinar. Hoje, você pega, por exemplo, o Deep Blue, né, da IBM. O Deep Blue foi a primeira máquina a vencer um mestre em xadrez. Né? Qual que era a grande sacada do Deep Blue? Ele não pensava, por exemplo, do jeito que eu fiz esse software da Dama. O Deep Blue, ele pegava cada posição do tabuleiro, ele até usava a recursividade para jogar lá para frente, só que ele ia no banco de dados dele, ele olhava assim, ó, essa posição do tabuleiro tá como? Quem ganhou fez o quê? Ah, fez tal coisa. Bom, se fizer tal coisa, o adversário fizer isso, vamos no banco. Aí ele jogava e ia buscando todos os possíveis melhores movimentos, né, para vencer. Agora, para chegar naquele ponto, foi um supercomputador que fez isso. Não foi uma mera máquina, não era uma máquina que você carrega num carro, que você carrega num avião. O tamanho de uma sala. Sim. Era um monstro, né? Era um monstro para vencer. Né? Aí é aí que eu falo, né? Para vencer uma mente. Então, hoje ainda, eu acho, a gente está chegando, é lógico, em níveis tecnológicos de armazenamento e processamento, que a gente tem capacidade para tal, mas a questão é quem hoje tem capacidade para tal. Sim, exato. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Posso? Posso? Eu ia até te fazer justamente nisso, né? Você está falando da questão do desenvolvimento, da necessidade de inteligência, mas sempre tem o ser humano, né, por trás, né? Então eu vejo assim, quais são essas competências, Fábio? Olhando para as empresas, né? Olhando para os negócios, né? Para os profissionais que estão lá. Então, quer dizer, a gente precisa cada vez mais de investimento para entender o complexo sistema nervoso, né? O sistema cerebral do ser humano, para poder treinar essa máquina, desenvolver ela. Então precisamos de pessoas que vão estar desenvolvendo e pessoas que vão estar aplicando isso também. Sim. Então, trazer para essa realidade nossa, acho que é o grande desafio, né? Acho que... Sim. Né? Bom, primeiro que aí é a parte de saúde, a galera de neurologia em peso, né? Que tem que ajudar a gente a entender o que é o cérebro humano. E a gente tem que pensar também que quanto, né, eu particularmente não sei dizer isso, mas quanto do nosso cérebro ocupa um pensamento? Sim. Ocupa um aprendizado? Sim. Né? Até onde eu vou daqui para lá? Tinha uma série antiga, acho que era Um Amor de Família, que tinha a Kelly Bundy, né, que era o estereótipo da loira, aquela coisa, blá, 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 né? E tinha uma piadinha, porque teve uma hora que a cabeça dela saturou. Então, na hora que ela entrou um pensamento novo, um teve que sair. Tem que ser para dar espaço. Né? E não é assim que funciona o nosso cérebro. Sim. A gente até esquece algumas coisas, né? Mas não porque ocupou espaço, não, porque a gente deixou de utilizar aquela informação. A gente relaciona uma coisa com a outra, né? Tem uma técnica de memorização que é lá o palácio de pensamentos, que você vai colocando pontos que faz lembrar de alguma coisa. Isso. Então associações. A questão da associação, o esquilo, castelo, batata, laranja, não sei o quê, não sei o quê. Isso. Como é que eu vou... Faz assim, tem um esquilo lá no castelo que gosta de batata. Perfeito. Aí um dia ele comeu uma laranja e aí vai. Aí você vai montando a associação. Então, essa questão de como a gente trabalha a formação do pensamento que é muito difícil para a gente ainda. Porque é o que eu falei. Eu aprender, né, fazer uma rede neural, aprender, é fácil. Por quê? Porque ela foi construída para aquilo, para aprender aquilo ali. Bem específico. Bem específico. Tá. Né? E a gente está falando de coisas que a gente sonha lá na frente, né? Então, isso vai demorar muito, né? E aquilo que eu estava falando, quem tem condição hoje de desenvolver isso? Para esse tipo de coisa, eu tenho que ter um data center gigante. Gigante. Eu tenho que ter muitos
processadores disponíveis para trabalhar isso de forma mais pesada, como a gente quer, né? Para a gente chegar naquilo que a gente almeja um dia. Então, tecnologicamente falando hoje, não é qualquer um que chega e fala assim, eu vou montar uma IA, treinar um modelo. treinar um modelo que vai fazer... Quem faz isso hoje? Google, Microsoft... Amazon. Eu e o Ivan, a gente foi num treinamento, numa palestra lá em São Paulo, que o pessoal da Amazon estava oferecendo para treinar o seu próprio modelo. Era um serviço de milhões de reais. Olha só. Que a Amazon te entregava um modelo treinado de acordo com os seus parâmetros. Você passava os parâmetros, mas é milhões de reais. Então é muito caro. Treinar um modelo do zero hoje em dia é algo complexo desse jeito, demanda muito dinheiro. Sim. Hoje demanda muito dinheiro. E Flávio, eu ia aproveitar e te perguntar, hoje a gente vê uma série de aplicações da IA, né? Seja na captação de currículo, no mercado de trabalho, ou substituindo algumas ações ali do profissional no dia a dia. Como que você enxerga a atuação da IA no mercado de trabalho? Assim, aquela questão, a IA vai chegar e vai substituir o colaborador em tal função, tal função vai deixar de existir. Como que você enxerga? Bom, eu sempre falo o seguinte, né, Ivan, que toda empresa ela é constituída por pessoas, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando aconteceu aquele atentado do World Trade Center, muitas empresas deixaram de existir, porque todas as pessoas morreram, né? Então, olhando para a inteligência artificial, eu vejo, e essa pergunta que eu fiz, eu vejo assim, ainda a gente tem uma distância, embora com a pandemia a velocidade aumentou, foi muito mais rápido, né? Muitas coisas aconteceram de forma muito mais rápidas, né? Mas eu vejo que a realidade nossa ainda mostra que a necessidade de investimento, a necessidade de preparação, de capacitação das pessoas continua sendo extremamente importante. Então eu vejo que a inteligência artificial, ela pode e deve, né, contribuir para esse processo nas organizações, né? Que a gente deve continuar sendo fundamental capacitar essas pessoas, treinar essas pessoas, porque mesmo tendo a inteligência artificial, como o Fábio estava colocando, nós vamos ter sempre o ser humano por trás disso, que é a partir do nosso complexo sistema cerebral que isso está sendo desenvolvido. Não é uma coisa simples. Até hoje, nosso cérebro não foi totalmente desmistificado ou entendido ou mapeado, né? Então, a gente tem um processo muito longo. Agora, é importante que as pessoas se atentem a isso, né? E as organizações, instituições de ensino, poder público e tudo mais, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o modelo de capacitação, de educação, né? De educação. A gente precisa cada vez mais aprimorar, né? Esse tipo de... E o que vocês estão fazendo aqui hoje é desmistificar isso. Sim. Quem está nos ouvindo, né? Seja o profissional que está na indústria, seja o profissional que está na administração, que está lá no campo, ele está começando a entender um pouco mais esse processo. Eu acho que isso que a gente precisa fazer. Então eu vejo que as empresas de RH do processo seletivo, elas vão utilizar, sim, já estão utilizando, né? De alguma forma, mas eu vejo que é importante esse preparo. Eu não vejo a substituição. Entendo que muitas novas profissões já devem estar surgindo em função da IA, né? Pode acontecer algum ajuste? Deve acontecer algum ajuste. A gente não pode negar isso. Mas ainda é muito cedo para a gente falar, pelo menos no meu entendimento, o impacto disso na vida, né? Acho que a gente não pode parar. O ser humano não pode parar. Em qualquer atividade que a gente está fazendo, desenvolvendo, ele tem que continuar buscando a perfeição, aperfeiçoamento, buscar trazer novos valores, inovação, para que a gente possa desenvolver pessoalmente e as organizações e a sociedade como um todo. Olha que legal. A gente está falando você falou do agro, né? Você deu um exemplo lá da análise. Olha a questão ambiental. Quanto pode ser feito com isso? Quanto a gente pode melhorar com isso? Contribuir para os processos, né? Exato. E aí vai aumentar também a demanda de funcionários de TI. Exatamente. Também, né? Análise de dados, banco de dados, que são profissões que tá em alta. Tipo, tá todo mundo querendo... Eu sempre falo que a tecnologia, ela não elimina emprego, ela transforma empregos. Assim como quando o Google chegou, né? Exato. Eu vou dar um exemplo, voltando mais uma vez, né? No meu tempo, como diria vovô Simpson, quando eu comecei a mexer com computação, 85, foi quando eu fui fazer o curso técnico em processamento de dados. Tinha professor que já falava, não, daqui 10 anos não vai mais ter programador. Porque começaram a surgir as primeiras ferramentas case. Então todo mundo falava, não, programador é coisa do passado. Entrei na faculdade, programador é coisa do passado, vai acabar, né? Aí lançaram, não sei se você já ouviu falar do GAS Pro, né? O GAS era uma das primeiras ferramentas case brasileiras.
Você montava uma interfacezinha, ele gerava um código. Aonde que funciona isso 100%? Lugar nenhum. E quando eu tava na faculdade tinha essa mesma conversa. O programador vai acabar. WordPress, drag and drop. Exatamente. E o que aconteceu com o programador? Nunca teve uma demanda tão grande por desenvolvedores como a gente tem hoje. E a gente não vai conseguir suprir. Né? Aí, por questões educacionais, que eu não vou nem bater no mérito, né? Uhum. Você teve lá. Eu acho que falta vaga para programador ruim. Então, Exato, se o cara souber o que ele tá fazendo, nunca vai faltar. Exatamente. Então, isso aí vai muito como o Flávio falou, da educação. Né? Pessoal, mas a educação de programação, a educação tem que mudar, né? Esse conceito de o professor ficar ensinando, escrevendo só na lousa, e o aluno tem que praticar, tem que resolver. Como é que a gente ensina? A gente sempre trabalhou por problemas, né? Sim. Sempre. Eu leciono há 27 anos. Eu não consigo enxergar outra forma de fazer o aluno aprender a desenvolver se não for desenvolvendo. Sim. E precisa de uma base muito boa, né? Você precisa explicar muito bem, porque é a base de toda a linguagem de programação. E o principal, né? Ele precisa saber pensar. Lógica. Lógica. E é uma coisa que a gente... Isso sim, eu acho que a educação deixou de trabalhar há muito tempo. Mas, né, Esse é outro programa. É outro problema. Isso é um papo para outro programa. E a gente tem um modelo consolidado, assim, de inovação, né? Que seria o da tríplice hélice, né? Sim. Que seria o setor educacional, a administração pública e as empresas, né? Isso. E aí, até uma pergunta para os dois, né? Os dois pontos de vista. Vocês acham que a iniciativa de desenvolver IA deveria partir mais de um setor ou de outro? Ou seria um trabalho em conjunto ali dos três? Ou mais universidade, ou mais incentivo da administração pública? Ou as empresas deveriam buscar mais esse conhecimento e incentivar seus colaboradores? Ou seria uma atuação meio em conjunto mesmo? Isso é uma questão de modelo. Se você pegar o modelo brasileiro, infelizmente, pouco se investe em desenvolvimento dentro das empresas no Brasil. Né? Esse conceito que vocês, por exemplo, estão investindo, não querendo puxar a brasa para a sardinha de vocês, mas esse conceito que vocês têm hoje dentro da empresa, de montar um setor de inovação, de procurar novas ideias, investir, mesmo sabendo que pode não dar o resultado esperado, quantas empresas fazem isso? Se você pegar um raio aqui de 250, 300 quilômetros, você vai contar na mão bem provável. nos dedos de uma mão. Bem provável. Sim. Né? Agora, você chega num país como os Estados Unidos. O investimento em desenvolvimento é conjunto. A empresa vai lá dentro, banca a universidade, né? O cara vai lá, monta, desenvolve, tal, a empresa vai lá e lenha. Hoje nós temos um modelo muito próximo disso, que é a PUC Porto Alegre. A PUC Poá, ela tem um parque tecnológico gigante, tanto é que lá dentro estão HP, tá, Dell, né? Tem um prédio lá de 13 andares que metade é HP e metade é Dell. São mais de 100 empresas hoje dentro do parque tecnológico. E quem que banca a bolsa de mestrado e doutorado da PUC-Poá na computação? Que é 7 estrelas na CAPES, ou seja, lá em cima. Top. As empresas. A bolsa não precisa vir da CAPES, não precisa vir do CNPq. A empresa vai lá, a gente precisa disso aqui. Tá aqui a bolsa de doutorado, tá aqui a bolsa de mestrado. Ela está bancando, ela tem direito. E é mais fácil porque está fazendo com uma particular também. Porque se fosse Estado, tudo é mais difícil. O investimento de dinheiro dentro do Estado tudo muito mais complicado. Por conta das leis, etc. e tal. Então, esse modelo lá na PUC-Poá funciona muito bem. Agora, nos Estados Unidos, tudo vem da academia e das empresas. Da empresa. Acho que esse é o nosso grande desafio ainda no Brasil, né? Vamos falar da nossa realidade local e regional, né? Nós estamos aí com a Agência de Desenvolvimento atuando há 22 anos.
A incubadora tem 20 anos, que são modelos. A incubadora é um programa da agência que visa apoiar, estimular, fomentar o desenvolvimento, políticas públicas, né, com instituições de ensino. Agora a gente tem o Centro de Inovação, que é justamente isso que você acabou de falar. Então a Tríplice Hélice, ela busca justamente, todos têm que participar desse processo. Então a gente não pode jogar só o peso somente para um ente. Né? A empresa, o setor privado, ele tem que participar. Mas trazendo para a nossa realidade local e regional, ainda existe uma certa barreira para isso. A gente precisa quebrar isso daí. Né? O investimento tem que acontecer. Então, quando ele fala, vamos desenvolver, tem uma demanda, vamos desenvolver uma pesquisa em um determinado setor, vamos trazer a universidade, vamos trazer profissionais. Quem tem que bancar isso? É a empresa. A empresa precisa dar esse retorno para a sociedade de tal forma que a gente fomente cada vez, porque ela vai ganhar com isso. Sim. Ela vai ter retorno disso. O modelo americano é claro nisso. Nós não temos que seguir, nós temos que criar o nosso modelo, mas a gente tem uma distância ainda nesse processo e a gente precisa reduzir isso. Né? Então a nossa realidade local e regional tem nos mostrado isso. Como é difícil, o desafio é grande. Então a gente está falando de IA, de inteligência artificial, a gente tem muita coisa ainda para fazer, para acontecer, para gerar esse ambiente inovador, esse ecossistema que permita a união de todos. A quarta hélice é a sociedade. Já se fala a sociedade participando ativamente do processo. De que forma? Interagindo, participando, com governança local definida, né? Nós fizemos isso em 2019, num trabalho que nós buscamos desenvolver, discutir com a sociedade justamente para onde que nós vamos, o que nós queremos. Fizemos várias reuniões na agência e dali nós traçamos alguns planos que deram resultado. O arranjo produtivo da agricultura familiar, o Centro de Inovação Tecnológica. Agora, a implementação e a operacionalização depende muito das empresas. Né? Trazer o laboratório, conseguimos recursos para isso, estamos inovando, mas a empresa precisa adquirir o serviço, ela precisa trazer a demanda dela também, senão fica fechado. E é essa cabeça que a gente tem que mudar. É o sistema neural que a gente precisa alterar. O mindset aí precisa mudar. Nós temos um sério problema, que é a nossa síndrome de vira-lata. O brasileiro tem a mania de achar que o brasileiro não tem capacidade. Que tudo lá fora é melhor. Que tudo lá fora é melhor, etc e tal. E não é bem assim que funciona. Não e pior que é assim. o que muito acontece, né? As tendências de lá dos Estados Unidos sempre acabam vindo para cá pro Brasil. A gente teve exemplo que metaverso, NFT, tudo virou um boom aqui, que aqui já morreu, só que ainda lá fora ainda tá em alta, né? E que a mania que a gente tem de querer adotar o modelo dos outros. De querer, é bom para eles, é bom pra gente. Isso é uma coisa que eu ouço desde que eu era criança pequena lá em Barbacena. Se é bom para ele, lembra? O pessoal falava muito isso. É bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Peraí, não é bem assim. Um conceito assim que acontece porque a gente não desenvolve tecnologia aqui, né? Isso. A gente sempre replica o que vem de fora. Exatamente. Muito difícil a gente trazer alguma coisa para ser construída aqui, né? Cultura de olha a inovação capacidade do Brasil, que a gente tem, os recursos que nós temos, né? Temos empresas boas, temos pessoas, temos instituições de pesquisa, de ensino, a gente tem que fomentar isso aí, né? Então esse é o grande desafio. Então a nossa realidade local, é que eu falo, Brasília é Lins. Brasília é a nossa cidade. Se a nossa cidade for diferenciada, né, a nossa região. Então a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né, no município, né, na nossa região, com as nossas empresas, com as nossas universidades. Mas não é fácil, é difícil, eu entendo, é compreensível, porque é uma cultura que a gente tem, é uma coisa que vem, né? Então não é fácil quebrar, é um paradigma. Então a gente tem que, aos poucos, você tem que ir quebrando isso, mas com políticas definidas. O plano é esse, é para lá que nós vamos? Nós vamos incorporar a inteligência artificial na indústria, na agroindústria, de que forma? Como trazer o colaborador? Onde a gente pode aplicar isso daqui, né? Trazendo a academia, fazendo pesquisa, isso é muito bacana. Então está na frente, a gente está incentivando e estimulando o processo, isso é muito bom. E acaba que tudo vira uma engrenagem, você comentou da quarta hélice, se a sociedade, né, se automaticamente a empresa investe no colaborador, reflete na sociedade. Ela vai ser beneficiada. Ela vai ser beneficiada. Tudo gira em conjunto ali, né? Infelizmente, né, o nosso conjunto de leis dificulta muito a entrada da empresa dentro da instituição pública. Não é algo trivial. Mas vamos pensar um cenário ideal. Vocês contratam 30 bolsistas para desenvolver projetos de iniciação científica
em parceria com a FATEC, pagando bolsa para o professor e para o O aluno. aluno. E essa bolsa, lógico, é investimento, vai ser abatido, lei do bem, etc. e tal. Exato. Ou seja, é um investimento que já tem retorno imediato para a empresa e que depois pode ter um retorno, né? Mas isso não é fácil. Não é assim, olha, vamos fazer? Vamos. O que precisa? Ler esse contrato aqui, né, de 300 páginas, e aí a gente conversa. Mas eu falo o seguinte, a gente vive, infelizmente, uma crise séria, e não é de hoje. Essa crise a gente já tem, falo muito disso com o Flávio, desde que nós abrimos a FATEC aqui, por exemplo, um conjunto de evasão muito grande, principalmente no período vespertino e matutino. Era até um ponto que o Micali estava comentando com a gente. Vai sair o podcast. Por quê? Porque o aluno começa a fazer a faculdade, eu preciso trabalhar. Eu vou largar. Nós perdemos vários alunos do curso de sistemas para a internet para uma empresa de Marília. Eu presenciei também evasão muito alta na minha turma. Na minha turma começou 40 pessoas, formaram acho que 16. Olha só. Sua turma ainda teve uma 16. formação legal, 40%. 40% hoje está na média. Isso já é um problema. Para a nossa área, esse é um problema mundial. Nossa. Ele é mundial, sabia? A IBM, há um tempo atrás, fez uma campanha para trazer as meninas de volta para o mundo da computação. Porque o cenário hoje, você pega... Na minha época, era meio a meio. Minha sala tinha 50% menina, 50% menino. E hoje não. E não é só o da FATEC. A FATEC, Unicamp, USP, Unesp, todos eles. Você pega, entram 40, 4, 5 meninas, o resto menino, e a evasão, 40%, 50% em todas elas. Você pega computação, engenharia de computação, nos Estados Unidos, 30%, 40%. Para eles, 30% de evasão já é algo muito além da realidade, né? Aqui a gente ouve falar, deu 30% de evasão. Tá bom. Lá não. Lá é preocupante, mas existe na área também. Então, isso é uma síndrome da área. Mas, independente do curso, que nem a gente tem o curso de gestão da produção industrial, né? E a gente tenta fazer um acordo com as empresas. Se o aluno ingressar, tenta mantê-lo no turno da tarde ou da noite, para ele poder fazer o curso de manhã. Aí o aluno está lá no 4º semestre, a empresa muda o turno da pessoa. Aí ele vira e fala assim, eu vou largar o curso porque eu preciso trabalhar. E aí você vai ver o salário dele, não é muito maior disso que eu falei de uma bolsa aí de R$800, por exemplo, R$900 mil. Você paga R$1.000 para o aluno ficar estudando, Ele fica. a nossa evasão cairia muito, né? Mas isso, lógico, isso depende muito de uma política federal, né? Para federal ou estadual, né? Para que facilite a entrada da empresa dentro da universidade pública, né? Então, hoje a gente tem algumas faculdades que têm uns centros de inovação, né? Então isso está facilitando Parques tecnológicos também. Parques tecnológicos, né? Está quebrando isso. O que está acontecendo muito é a universidade, o professor e o estudante saindo de dentro da universidade, né? Para ir atuar dentro do parque tecnológico, não saindo, evadindo, não. Eu continuo minha graduação e o resto do dia eu passo dentro do parque tecnológico desenvolvendo para a empresa. Exato. Então isso facilita bastante também. Já está evoluindo, né? Já melhor do que ficar estagnado. Mas isso nos parques que funcionam como parques. Tem alguns parques tecnológicos lindos, maravilhosos aí que atuam como uma incubadora chique. Não adianta, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. E, Fábio, falando sobre a grade curricular ali das graduações, né, de TI. A gente comentando sobre inteligência artificial, aí o Lucas, analista de sistemas, né, eu sou engenheiro de computação, e pelo menos na minha grade não teve nada relacionado a IA, né. Eu tive um professor que me passou um livro
e falou assim, ó, lê esse livro aqui que é um conteúdo interessante e tal, vai chegar. E era sobre Big Data. Aham. E aí comentavam, tipo, sobre a geração de dados, que cada vez ia aumentar e tal, e a capacidade de gerar conhecimento a partir do dado ali, né? Sim. E foi o mais próximo que eu tive na minha graduação. Não tive nada específico, assim, falando de IA, redes neurais e tal. Até o Lucas pode comentar se teve alguma coisa na não dele. tive. Teve. Mas Não como sei se que... teve como disciplina pontual. Eu acho que não, né? Não, eu acredito que eu fiz só um trabalho acadêmico que era envolvendo inteligência artificial, que foi na época que estava começando a aparecer a OpenAI, que é na época que o Elon Musk começou Deve ter sido o Rodrigo que deve ter dado alguma coisa começou, pra vocês. sim. Tudo como conteúdo extra ali, né? Sempre como extra, nada como alguma coisa... Como que você enxerga a inserção ali na grade curricular? Se é alguma coisa que vai acontecer naturalmente ou se... Na verdade, também varia muito de acordo com o curso que você está trabalhando. Nós temos hoje aqui 2 cursos de análise e desenvolvimento de sistemas lá na FATEC. Um vespertino e um noturno. São cursos diferentes, matrizes diferentes. Um dura 3 anos, outro dura 2 anos. Por quê? Porque é um curso que a gente tem em parceria com a ETEC. Então, o aluno ele nem presta o vestibular. Não existe vestibular para esse curso. Ele presta o vestibulinho da ETEC, ele vai assistir aula, é uma sala descentralizada, né, que a gente chama de sala descentralizada da ETEC dentro da FATEC. Ele saiu do 3º ano, e aí a gente tem empresas atuando em parceria, né, e a gente pode começar a pensar disso depois. E ele termina o 3º ano, porque ele faz o médio e o técnico junto. Concomitante. Então, os 3 anos equivalem ao 1º ano de graduação, praticamente. tá. Já é um introdutório legal, ali, parte Ele já viu banco teórica. de dados, algoritmo, já viu programação web, já Pascal, viu tudo eu isso. aprendi Pascal. E aí vai chegar, na hora que ele chega pro 4º ano, ele já entra como graduação. Ah, legal. Então, são 2 anos. Nessa matriz desse curso, nós temos IA e BI. São 2 disciplinas específicas. A de EDS, a gente está esperando chegar mudanças, né? Deve mudar agora, em breve, aí deve mudar a matriz, né? Deve ter uma atualização. Agora, você pega, por exemplo, o Centro Paula Souza, isso eu estou falando em nível de centro, tá? Não posso falar em nível de outras instituições. O Centro Paula Souza, hoje, ele tem um curso específico de Big Data. Legal. Uma graduação de 3 anos, tecnóloga, específica para Big Data. O curso é Big Data, chama Big Data. Um era, acho que, Big Data no agronegócio, o outro é Big Data, eu não lembro o termo, que é o Pompeia foi o primeiro. Eu acho que eu vi o de Pompeia. Que abriu junto com a Jato, Isso. em parceria com a Jato. Essa foi uma parceria, por exemplo, fantástica, que a gente conseguiu. Era a demanda da empresa, né? Era a demanda da empresa, então a FATEC lá dentro é dentro da Jato. Sensacional. Sim. Legal. Né? Mas a empresa está ganhando? Não, ela está investindo. Lógico. De profissional que vai sair de lá pronto para... Tá saindo pronto. Para poder ir para o mercado. Aí Sorocaba já viu, opa, vamos abrir esse curso também, não sei o que tal. Acho que hoje são 3 unidades que tem esse curso já. Legal. Então é um curso voltado para isso. Não tanto para o desenvolvimento de IA pesado, mas tem foco em IA para trabalhar o Big Data. Né, para trabalhar com todo o conceito de extração de dados. Big Data em si não tem como você analisar, um humano analisar um Big Data. É muita informação. Não tem. É muito. Tem que largar a inteligência artificial aprendendo lá. Para fazer Mostrar num dashboard, mostrar alguma coisa mais assertiva, né? E são inteligências que têm que ser muito bem trabalhadas justamente para achar tendências que a gente não vê. O grande foco da IA, isso vem lá do Data Warehouse, quando a gente falava de OLAP, né, Online Analysis Planning, você saber, só que o OLAP já foi o comecinho, né, da IA nessa brincadeira ainda, mas ainda era muita coisa manual, né, mas ele fazia, né, o data mining, mineração de dados e tal. Isso pegou forte nos anos 2010, mais ou menos. Então, olha, é novo.
É novo. É tudo muito novo, né? Se a gente for parar para entender a IA, embora ela venha sendo estudada já há muito tempo, ela chega mesmo para a gente há pouco tempo. Sim. Eu comecei a estudar Data Warehouse em 97, acho. Explodiu para os usuários agora, esse ano, em 2023, que veio o ChatGPT. E olha só, se eu falo Data Warehouse hoje, ninguém sabe o que é. Exato. Porque é um conceito extremamente novo, que o conceito já morreu. Já mudou. O que você fala hoje? Big Data. Big Data, E puxando um pouquinho o gancho, Fábio, a gente tá falando de Big Data, tá falando dados, muitos dados, a gente tá bilhões de registros. Como que esses dados chegam? E aí, é coletado como? Por exemplo... Visando um termo geral, né? Não algo mais específico. Eu vou pegar, por exemplo... Vou dar um exemplo, um TCC que eu orientei em 2010, lá em Marília. Eu trabalhava numa instituição num centro universitário lá, e o Rodrigo, o professor Rodrigo, foi me orientando. Falou, Fábio, você falou de Data Warehouse em sala de aula e tal, eu queria fazer TCC voltado para isso. Falei, beleza. Eu cheguei na direção da faculdade e falei assim, quantos anos tem o curso de Ciência e Computação? Tem 15 anos. Falei, me dá todos os registros de todos os alunos de todas as disciplinas, de forma desidentificada. Anônima, né? Para LGPD. Exatamente. Me dá isso. Eles me deram 15 anos de dados. Nossa, imagino. Aí a gente conseguiu trabalhar. Né? Então, assim, o termo Big Data, ele vem de várias linhas. Né? Primeiro, a quantidade. São massas e massas de dados. Né? E variedade. O Data Warehouse ainda era mais tranquilo, porque a gente trabalhava muito com modelo relacional, né? Que são dados relacionados, dados estruturados, que tá facinho de você sabe onde estão as coisas. Quando entra o Big Data, aí o bicho pega. Porque o Big Data, ele não trabalha com dado estruturado. Qualquer informação, qualquer dado para a gente transformar em informação que vier, pode ser utilizado. Então eu posso estar falando de um Data Warehouse mais 10 anos de informação que eu coleto lá do INPE, mais 20 anos de vídeo de previsão do tempo para fazer uma análise disso tudo. E, olha, eu acho que daqui a 2 anos a gente tem uma boa condição para começar uma plantação em tal região. Esse tem uma série de dados não lineares, né? Exatamente. Você vai ter um conjunto de dados não lineares, não estruturados, e que você tem que transformar isso. Então, a grande dificuldade do Big Data é essa. Né? Não é meramente eu construir uma aplicação que vai fazer uma análise, mas ela vai fazer essa análise no quê? Entendi. Então, se o profissional ele não tem um conhecimento mais aprofundado em tecnologias computacionais, dificilmente ele vai conseguir trabalhar de boa. Ele não vai chegar e vai falar assim, olha, Big Data, vou usar. Não é assim, né? Tem que ter todo um... E o cara que precisa, ele tem que também entender o negócio. Porque... Saber como utilizar aqueles dados seria... como utilizar a informação que é gerada na extração de dados do Big Data. Perfeito. Como que eu vou aplicar essa informação? Aonde ela se aplica? O que ela quer dizer? O mais importante, o que ela quer dizer? Entendi. Então aí não adianta ser o cara da área de computação. É o analista de dados mesmo. É o analista de dados, que ele tem que conhecer de informática, mas ele tem que conhecer muito de negócio. No negócio que ele está inserido, que o Big Data está sendo aplicado. Entendi. Isso você explicou em dados que já existem, né? Você deu o exemplo ali da FATEC, pegou os 15 anos ali de exemplo de aluno. Sim. E no dia a dia? Por exemplo, tô lá mexendo na internet, dá um exemplo aí da onde coletam nossos dados para gerar mais e mais, cada vez mais. Tá. Bom, em teoria, toda a informação que está aberta... Tá lá. Tá lá prontinha para ser usada. Tá lá prontinha e pode ser utilizada. Né? Aquele clique aqui, né? Eu não sou um robô. Clique aqui. Não dizer nada.
Isso aí o pessoal já burla há muito tempo, vocês sabem disso. Então eu consigo, por exemplo, com código, entrar no site da Receita Federal, os dados que estão lá abertos, né? E pegar todos esses dados. Tem um conceito, que é o conceito dos dados abertos. Em geral, gerado por órgãos governamentais. Eu até escrevi um artigo esses dias, publiquei num evento, num simpósio que teve lá na Unesp, falando justamente sobre isso. Nós temos hoje aproximadamente 12.800 bancos de dados abertos no Brasil. Nossa, banco de dados, né? Você tira informação de tudo quanto é tipo. Então, por exemplo, isso você pode aplicar em várias áreas, várias linhas. E eu tenho da área educacional, eu tenho da área de saúde, eu tenho da área industrial, eu tenho da produção agrícola. Então, existem dados abertos de tudo quanto é tipo, né? Vocês falaram que entrevistaram o Fernando. A empresa do Fernando trabalha em cima de dados abertos, Sim. né, que vai coletar na internet. Principalmente, começou assim, né? Lógico, ele consegue tirar outras informações, ele precisa buscar dados da própria empresa para a qual ele está trabalhando, etc e tal. Mas ele trabalha muito bem isso aí, né? E tá ali. Se você procurar dados abertos do Brasil, põe lá no Google. Cara, você vai achar muita coisa, muita. Legal. Interessante. E Flávio, como que você enxerga a importância dos setores de inovação e P&D dentro das empresas, né? Porque a gente sabe que tem a lei do bem, né? Que é o incentivo do governo para as empresas que desenvolvem a tecnologia, né? Mas sem contar o incentivo fiscal ali, né? O retorno intelectual ali. Como que você enxerga essa importância, né, nas empresas? Bom, é fundamental, principalmente quando a gente está falando de inovação, quando a gente deseja para o país que agregue cada vez mais valor aos seus produtos e serviços, né? Eu vejo que aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, as empresas precisam ter um olhar mais apurado para esse lado. Por isso que a DTEC também, pegando um pouquinho disso daí, está buscando esse desenvolvimento no centro de inovação de um laboratório que permita, por exemplo, você ter uma empresa, você não tem um ambiente adequado para desenvolver pesquisa e inovação lá, né? Nós podemos fazer, né? Então a gente pode trazer, qual é a sua demanda? Vamos fazer um diagnóstico, vamos entender a sua necessidade, desenvolvimento de novo produto, uma embalagem, um processo, enfim. A gente pode trazer isso juntando a academia, a universidade, trazendo os professores e alunos e a empresa novamente investindo. É fundamental a inovação. E não aquela inovação radical. Nós não estamos falando em criar coisas, não é isso. A inovação, nesse momento que a gente fala, principalmente falando para a nossa realidade, vamos falar assim, é inovar em melhoria de processos, na questão de relacionamento com o cliente, questão de produção. O famoso H1 ali, né? Exatamente, cara. Tudo isso. Né? Vocês estão observando isso, vocês estão vendo lá, fazendo um trabalho tão interessante lá, gerando uma série né, nesse filtro que vocês estão fazendo da Inova e da usina, trazendo uma série de propostas, de soluções e as pessoas participando disso. É o que eu falo, tem que participar. A sociedade está participando de alguma forma. As pessoas estão participando, interagindo, trazendo ideias. E, logicamente, que não é toda ideia que você vai transformar em produto ou serviço, né? Claro. Não é qualquer... Vai acontecer. Mas você tem que estimular o pensar. É o que a gente tem que estimular o pensar. Nós temos que fomentar cada vez mais isso daí. Então eu vejo assim que a perpetuação de uma empresa, ela se dá através do lucro. Esse lucro vai ser maior ou não em função da inovação. Quanto mais a gente inovar, quanto mais nós nos diferenciarmos no mercado... Tentar se antecipar, né? Exatamente. E a legislação, ela vem com o intuito, com o objetivo de estimular isso daí. Mas, sinceramente, nós tentamos fazer aqui, a gente não conseguiu. A empresa tem que ter lucro. Tem que estar no lucro. Lucro real, legal. Mas teve lucro? Ela tem que estar lá enquadrada, legal, mas teve lucro? Se ela teve lucro, sim, ela pode reverter aquele lucro, ao invés de pagar imposto sobre isso, ela vai reverter para um programa de P&D. Sim. Ok? E se não teve? Se não teve, não tem como reverter. Mas aí que a empresa, o empresário, ele tem que entender a necessidade, a importância dele incorporar essa cultura dentro do negócio dele para fazer sempre algo diferenciado. Fazer igual, já tem muita gente fazendo. Ele tem que fazer algo diferenciado. Porque a competitividade está aí, meu. Nós estamos no mundo inteiro, não tem mais essa. A inteligência artificial também vem
com esse intuito, na verdade, a gente está falando sobre isso, né? Então eu vejo que é fundamental, é importante, é outro desafio que a gente tem. E não é só da nossa região, da nossa cidade, isso é Brasil, né? Isso é América Latina. A gente ainda tem muito que rolar ainda, que acontecer, né? Mas é fato que a gente vai agregar valor, a nossa balança comercial vai melhorar bastante se a gente conseguir agregar mais valor aos nossos produtos, não tenha dúvida. Claro. Isso é fato. E aí entra um conceito interessante, que é o conceito de inovação. Quando a gente fala em inovação, o pessoal acha que a gente está falando de invenção. Invenção é uma coisa, inovação é outra. Inovação é melhoria. Melhoria de algo que está ali, e essa melhoria vai agregar valor. Então, quando eu vou falar sobre, em aula ou palestra, tal, o que é inovação, eu começo a mostrar o exemplo da iluminação. Primeira lâmpada de Edison. Foi uma invenção. Tá. Aí veio novas formas de se criar lâmpadas incandescentes. O conceito de lâmpada já existia? Já. Foi uma invenção? Não, foi uma melhoria, foi uma inovação. Aí vieram e criaram a lâmpada fluorescente. Foi uma invenção? Um negocinho ali dentro foi uma invenção. O conceito de lâmpada, não. O conceito de lâmpada já existia. Houve uma inovação. Aí agora vieram as lâmpadas de LED. O que é isso aqui? O que é a invenção? É o LEDzinho. Mas isso aqui o que é? É uma lâmpada. Continua sendo uma lâmpada. Então ela foi melhorada. A inovação está aí. Né? Então a gente tem que ter esse conceito muito bem definido para entender que às vezes a inovação não precisa ser um troço radical. Às vezes com muito pouco eu consigo inovar. Eu consigo melhorar um processo. Às vezes você identifica uma formazinha lá de melhorar algo na garra mecânica que tira a cana-de-açúcar do caminhão, né? E aquele algozinho que você muda ali, melhora, de repente te dá 5% de produtividade na coleta. E não é pouco. Né? Exato. E é importante a gente ressaltar o seguinte, que isso não é só para grande empresa. Isso é para micro, pequeno, é para o microempreendedor individual, é para pequena empresa. Ele tem que ter a observação como empreendedor para estar ligado nos processos e melhorar isso. Né? Então, os nossos programas, por exemplo, ele estimula o tempo todo o empresário estar pensando em melhorias. Os consultores nossos o tempo todo estimulando. Por que não muda isso? Por que não faz aquilo? Porque é aí que as coisas vão começar a acontecer. Elas vão começar a mudar em função disso daí. E importante, a inovação, como o Fábio colocou, ela só se concretiza de fato quando ela é absorvida pelo mercado. Né? Quando a empresa conseguiu colocar essa cultura dentro, mudou um processo, teve resultado, inovou. Perfeito. Senão, não. Então tem que... Isso é importante a gente entender também no processo de inovação. E aí, a inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta extremamente importante para o empresário, para apoiar o empresário nessa inovação. Né? Porque, como a gente estava falando, né, do Big Data, estou detectando tendências naqueles dados que eu não tinha visto. Opa, então eu tenho que atuar ali. Estou achando um ponto de inovação. Né? A ideia do chat GPT, por exemplo, que é a coqueluche, né? Coqueluche também é um termo bem antigo. Que é o termo do momento, né? Que é a criança do momento, a versão paga dele. A ideia é justamente essa, é você conseguir produzir materiais, produzir conteúdos que auxiliem a empresa a inovar de alguma forma. Então, foi aquilo que a gente estava conversando lá no começo. O ChatGPT, por exemplo, ele não vem. Ou ferramentas similares que possam ser melhores até que venham no futuro, ela não vai roubar emprego. Pelo contrário, ela vai facilitar a vida de quem tem problemas para resolver dentro da empresa. Gera muito insight, né? Quando você tá travado ali, você não sabe o que fazer, opa, deixa eu dar uma perguntadinha. Vamos ver o que ele falaria, né? Exato. De repente, isso aqui é uma bola fora. Né? E aí entra a necessidade do humano. Porque, às vezes, filtrar essas o que ele vai fazer, o que ele vai gerar ali de resultado, você olha e fala, não, esse aqui não rolou. Mas ele vai gerar muito resultado que você olha e fala, pô, legal. Tem um negócio aqui que eu acho que eu não tinha pensado dessa forma e que realmente faz sentido dentro da nossa empresa. Né? Então, a análise é o pensar, né? É o conhecimento. Então, por mais
aquilo que a gente estava conversando, encontrar tendências em zilhões de dados que vêm de tudo quanto é jeito, não é fácil. Deixa para o computador fazer. Uhum. Deixa o computador fazer isso, eu não preciso sofrer com isso. Agora, o que fazer com essa informação? Aí o lado humano do negócio... A tomada de decisão em si é função do humano. Ali eu enxergo que para a gente atingir um nível de inteligência artificial em que essa tomada de decisão possa ser feita pela inteligência artificial, vai demorar muito. Eu acho que ainda demora bastante. E, Fábio, uma coisa que a gente repara, assim, é a capacidade de processamento, né? Igual você comentou lá no início, como que é essa evolução, né? E a gente estava conversando outro dia, né, sobre computação quântica. Como que você enxerga ali, pensando no futuro, associando IA com esse super processamento, né, que a gente vai ter ali no futuro? Eu espero estar vivo para um dia poder comprar um computador quântico para mim, cara. Um notebook quântico. Um notebook quântico. Eu espero estar vivo para isso. Os primeiros computadores quânticos, mesmo os que simples, que estava a Google desenvolvendo, IBM trabalhando junto, eram do tamanho dessa mesa aqui. Sim. Hoje ele já é menor. Hoje ele já está aí de uma... Coincidência com uma televisão, né? Os transistores lá em 1960? Exatamente. A história se repetindo. Não, mas é isso mesmo, é a história se repetindo. Então, hoje a computação quântica, ela não é algo comercial. Sim. Né? Você não vai chegar, vou ali na loja 100 e vou comprar meu notebook quântico. Infelizmente, ainda não. Né? Eu quero estar vivo para ver isso, cara, porque a computação quântica, não sei se vocês pararam para dar uma estudada em como é a programação quântica. Já não se fala mais em bit, já fala assim qubit. Qubits. Eu tenho um qubit que pode ser 1, pode ser 0, pode ser 1 ou 0, ou pode não ser nada. Aí você olha e fala assim, cara, como que eu vou usar isso na programação? Não, todo o termo de programador lá de bits, que é 0 e 1, já em computação quântica esquece. Esquece. É do zero, de novo. Esquece. Você tem um bit que ele pode ser 0. Opa, mas aí vem o gato de Schrödinger e fala assim, não, esse bit agora ele pode ser 1. Também. Também. Aí você... Cara, e aí assim, pra gente hoje, a gente que parte da computação clássica, é difícil da gente enxergar um pouquinho isso. Virar a chave. Virar a chave, exatamente. Mas ela é extremamente poderosa, cara. E a hora que você tiver um super computador quântico, aí, amiguinho, aí você segura, porque aí a capacidade de processamento, né? A lei de Moore que a gente estava falando no começo, porque hoje o que está acontecendo? A lei de Moore, quando ele criou a lei de Moore, ele ainda foi modesto, né? Que ele fazia uma curva de evolução tecnológica que ia começar a subir pra caramba lá na frente no tempo. Só que não foi assim. Essa curva, ela começou a acelerar a mudança de ângulo dela cada vez em menos tempo. Mais exponencial. Subindo. E eu acho que vai chegar uma hora que isso vai deixar de ser uma curva. Vai ser uma reta. Vai ser praticamente uma reta quase de ângulo reto. Assim, agora que a gente tiver a computação quântica na mão, posso estar errado, posso estar queimando a língua, mas pelo que eu enxergo, a hora que a gente tiver com isso na mão... E liberar a computação quântica, liberar a computação quântica para agora também, eu acho que é um tiro no pé, né? É muita falha de segurança, consegue quebrar senhas em questão de microsegundos. Sim. Criptografia de internet que a gente tem, tipo HTTPS, que é informação sensível criptografada, eles conseguem quebrar em segundos. Então, primeiro precisa lançar o antídoto para computação quântica. Infelizmente a gente tem que pensar assim, né? Sim, porque ele não sabe a índole de quem tá na internet. A internet tem 8 bilhões de pessoas lá que podem ter acesso de má índole, né? Isso é bem doido de se pensar, cara. É muita... Você imagina para quem não mexe com computador. A pessoa que é analfabeta tecnológica. Falar que, essa máquina aqui, ela pode... processar trilhões e trilhões de dados, informações. Para a gente, essa já é uma informação... que explode um pouco a mente. Que a gente fica... Uau!
uau! Mas, então imagina para quem é esse analfabeto tecnológico, né? Tá mudando um pouco? Tá. Talvez até de forma muito acelerada, não tão legal. Né? Que são os viciados, né? Sim. Isso aí não é nem na tecnologia, na verdade são viciados em redes sociais. Sim. Né? Mas eu acho que vai acontecer muita coisa. Acho que daqui uns 15 a 20 anos eu acho que vai acontecer muita coisa. Acho que tem muita coisa para acontecer mesmo na área. E aí vai mexer com tudo, né? Uhum. E aí vai mexer com tudo. Aí toda a área de análise de dados, a própria inteligência artificial, né? Porque um dos grandes problemas da inteligência artificial, para chegar onde a gente quer chegar, lá na frentona, aquela ideia utópica, né, que a gente estava conversando, a capacidade de processamento é muito grande. Né? E isso não depende também só da computação quântica, vai depender muito, por exemplo, da galera de física descobrir supercondutores. Sim. Uma forma de Aquecimento, né? esfriar eles. E não só isso. Você pega hoje, qual que é o gargalo na computação hoje? É o barramento. O gargalo não é o processamento, não é a memória. Memória hoje é rápida, processamento hoje é rápido. Onde está o gargalo? Geralmente está no barramento do computador, que liga a memória ao processador. Uhum. O gargalo está ali hoje, um grande gargalo está ali. Já tem os melhores condutores, né? Que é o ouro, já tá ali nos trilhos e já não serve mais. não serve. Já não serve mais. Então, a inovação em supercondutores também vai ser fundamental para essa evolução. Para melhorar a capacidade dos trilhos, seria aumentando a quantidade. E aí a gente começa a dar uns passos para trás, né? Em vez de diminuir o tamanho, vai aumentando cada vez mais de novo até... Exatamente. Aí se aumenta a quantidade, fica mais caro. Se aquece, fica mais caro. É todo um processo de... Já chegou num ponto que a computação clássica já tá chegando no final ali. Bom, e partindo para as considerações finais aqui, né? Tem alguma coisa que você seria... Cara, agradecer o Fábio, rever ele de novo, meu professor. Foi muito bom estudar e conversar. O papo foi extremamente legal aí. Papo de mesa de bar. E o Fábio também agradecer pelo conhecimento. Fabião, boa. Perdão, Flávio. Beleza, Flávio, obrigado. se quiser fazer alguma consideração... Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar, de estar aqui. Agradecer o Fábio também, que prontamente me atendeu lá quando a gente, né, Ivan, conversou com ele. Então, agradecer a equipe toda aqui e dizer que a gente está à disposição para a gente poder vencer esses desafios juntos aí. Tá bom? Fábio também. Eu agradeço o convite. Papo muito bacana, como eu falo, papo de mesa de bar. Né? Eu gosto de dar essas viajadas assim e de repente fica o convite aí para a gente estender esse podcast também para a universidade, a gente começar a trazer mais isso aí para fazer essa aproximação, né? Porque são assuntos, né? São pontos que eu acho que é importante a molecada ouvir. Sim, sem dúvida. Eu acho que eles precisam ouvir, né? A gente tem uma dificuldade muito grande hoje de fazer, não só hoje, né? Já vem de um certo tempo. A gente tá com uma falta muito grande dos nerdzinhos que sentava na frente do computador e ficava louco ali, cara, eu quero fazer. Porque a gente vê hoje, e não só na área de informática, né? Aprendizado em geral. Infelizmente, o aluno está deixando de enxergar a importância daquilo que está ali para ele naquele momento. Sim. É muito imediatista, né? O jovem hoje é muito imediatista. E tá muito fácil também, né? A gente tem linguagem de muito alto nível que tá facilitando demais. Sim. Mas eu agradeço demais o convite, foi bem legal. Legal. Da minha parte, agradecer o Flávio, né? Nosso parceiro antigo. Professor Fábio também, né? Que a gente tem uns projetos para desenvolver lá também. Precisamos. E é isso. Para vocês que estão assistindo a gente aí, né? Se esse bate-papo aqui trouxe alguma ideia, algum insight para você, a gente tem o Inovo L, né? Que é o nosso programa de ideias na usina. E fiquem à vontade para enviar sugestões, qualquer tipo de ideia é muito bem-vinda e vai ser encaminhado para o gestor respectivo da área, né? Então, a ideia de todo esse movimento aqui é gerar mais ideias e trazer mais inovação para dentro da empresa, né? E falar que as portas lá estão abertas. Né? Que a gente puder, de repente até pessoal, queria aprender mais, né?
Leva lá para conhecer, de repente a gente monta algum programa junto, É isso aí. alguma coisa, algum programa de desenvolvimento educacional juntos. A gente tem também essa vertente, essa necessidade. Então, estamos lá. O Estado também está aí para isso. Boa. Boa. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.